Mais de 70 anos depois de sua publicação, 1984 de George Orwell continua sendo uma das leituras necessárias e importante tanto para o século XXI quanto foi para o século XX. Com leitores à esquerda e à direita, muitas vezes o livro é visto como uma narrativa anticomunista. Mas será mesmo que 1984 é apenas uma narrativa anticomunista? Olá pessoal, aqui é o canal do Douglas Heraldo no YouTube. Não esqueça de compartilhar o vídeo se você achar interessante, também de se inscrever no canal e acompanhando as nossas discussões sobre literaturas que em parte surgem do trabalho que eu faço no listasliterárias.com e também no meu site douglasheraldo.com. Mas enfim, a discussão de hoje é sobre 1984 de George Orwell e basicamente sobre essa questão dele ser ou não uma narrativa anticomunista. Essa é uma visão bastante comum entre os leitores, né, especialmente leitores à direita, tratando do caráter anticomunista da obra de Orwell, ou simplesmente pensando que o livro é apenas isto. Então a ideia desse vídeo é discutir justamente se é ou não uma narrativa apenas anticomunista, esta obra que já faz mais de 70 anos aí está nas nossas livrarias, nas nossas estantes, e que vai discutir fortemente a questão do totalitarismo e do autoritarismo nas sociedades. E, enfim, e por isso já começa dizendo justamente isso. Quando a gente fala de autoritarismo e totalitarismo, significa dizer que 1984 é uma obra que, se você for fazer uma leitura interpretativa bastante reducionista e bastante reduzida, bastante superficial, talvez você veja o livro apenas como uma narrativa anticomunista. Na verdade, a obra ela é bem mais ampla que isto. Vale também compartilhar e comentar que essa visão da obra simplesmente como algo anticomunista nasce justamente a partir do macartismo nos Estados Unidos, em que naquela paranoia vermelha que se deu na América naquele período tão tenso e sombrio, se fez muito sucesso com o livro, tendo por esta visão reduzida e reducionista de 1984, tão somente como uma obra anticomunista. Contudo, se a gente se dedicar a uma leitura profunda do livro, e basicamente essa edição aqui da Companhia das Letras, que é uma bela edição que acompanham alguns pós-fácios com ensaios sobre o livro, especialmente um ensaio sobre do Eric Fromm, vocês vão ver ali que o quão reduzida e quão simplória pode ser essa visão apenas de uma obra anticomunista, que não é bem assim o caso. E analisando o livro mais, vocês vão poder ver que no próprio discurso do O'Brien, ele vai colocar, quando ele fala das intenções do partido, ele vai inclusive debochar tanto do nazismo quanto do stalinismo na Rússia, justamente dando que o partido, no caso aqui de 1984, está um ponto à frente dos totalitarismos que o século XX experimentou na prática de suas realidades sociais. Então o livro, enquanto alerta máximo, ele vai avançar essa questão do que foi vivenciada nesses dois movimentos, no nazismo e também no stalinismo, e o partido vai colocar algo ainda mais radical, do poder pelo poder. E isso, numa discussão entre O'Brien e Winston Smith, vai ficar bastante claro nisso. Então também demonstra que não é uma obra que Orwell estivesse apenas olhando para a questão do stalinismo tão somente. Outras formas de totalitarismo também estão em seu cômputo e também produzem esse seu alerta, que é uma característica das narrativas distópicas. Mas basicamente o que chama atenção quando se tem uma visão reduzida do livro enquanto narrativa comunista é a gente olhar com cuidado e com carinho sobre qual é a esperança maior depositada por Winston Smith na narrativa. Diz ele, se é que há esperança, a esperança está nos proletas. E aqui nós temos algo praticamente revolucionário de Orwell. Por quê? Muito próximo, inclusive, de um marxismo que vai dizer proletários univos, Orwell vai colocar a esperança toda dele de uma mudança real no mundo nos proletários. Esses proletas que são 85% do contingente social de Oceânia, que é o mundo ficcional em que acontece o livro.
E, inclusive, a abordagem de Orwell vai trazer um paradoxo, trazendo que, enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos. Enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos. E enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. Vejamos que esse é um paradoxo muito interessante, mas que vai colocando nessa necessidade da conscientização dos proletários, dos proletas. Nessa edição aqui, em algumas edições, a tradução trabalha com proles, né? Ou proletários, e também essa daqui com a tradução, vamos ver aqui a tradução, a tradução do Alexandre Hübner e da Heloísa Jan, se prefere pela questão dos proletas, os proletários, e que são uma figura bastante interessante e distinta aí nesse universo de 1984. Então, só para repetir com mais clareza a questão do paradoxo, fica bastante claro: enquanto não se conscientizarem os proletas, não serão rebeldes autênticos. E enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. Essa é a problemática envolvendo aí a soberania do partido sobre todos os proletários na obra, que é uma grande massa ignara, e que eu, inclusive, em um artigo publicado em uma revista, discorro a partir dessa impossibilidade da revolução dos proletas. Por quê? Se nós analisarmos toda a narrativa, o partido construirá mecanismos e mecanismos de controle dessas massas, que vai desde a propaganda, desde a polícia de ideias, e que, vejamos bem, dentro do universo de 1984, qualquer proleta que se destacar ou tiver um a mais de conscientização, ele vai desaparecer. Então tu tem todo um mecanismo de controle e vigilância pelo partido e de entretenimento. Vamos pensar aí a loteria, a própria pornografia produzida pelo partido, entre outras ações que faz com que esses proletários, que esses proletas se dediquem às questões menores do dia a dia. A violência é uma. Então vejamos que, e nessa leitura radical de mundo, se nós analisarmos e compararmos hoje, né? Então muitas dessas distrações, inclusive, continuam nos acompanhando enquanto sociedade. Entretenimento, a produção barata, seja de romances, da própria pornografia, como eu falei, a questão da loteria. Então o partido ele organiza uma série de mecanismos que vão nesse sentido de impossibilitar essa rebeldia dos proletas. Ainda assim, vamos pensar que o protagonista deposita até o fim essa esperança nesses proletários. E o mais curioso ainda é que nós vamos ter um detalhe que o Winston Smith em alguns momentos vai ser tão crítico quanto essa incapacidade de se revolucionar pelos proletas, pelos proletários, algo muito comum de uma elite social que não entende como é que alguém não se rebela e não se manifesta, né? Mas aos poucos ele vai analisando e vai percebendo essas estruturas partidárias, essas amarras construídas que impossibilitam essa revolução por parte dos proletários, mas sempre reforçando a esperança depositada em cima dos proletários da grande revolução. E isso o Winston e o próprio narrador vai continuar, um narrador onisciente que penetra então esses pensamentos de Winston Smith. Em muitos momentos ele vai repetir isso. Se é que havia esperança, a esperança só podia estar nos proletas, porque só ali, naquelas massas desatendidas, naquele enxame de gente, 85% da população de Oceânia, havia possibilidade de que se gerasse a força capaz de destruir o partido. Impossível derrubar o partido de dentro para fora. Os proletas, porém, se de algum modo acontecesse o milagre de se conscientizassem da força que possuíam, não teriam necessidade de conspirar. Bastava que se sublevassem. Então aqui nós vejamos, bastava que se sublevassem e se sacudissem como um cavalo que se sacode para expulsar as moscas. Se quisessem, podiam acabar com o partido na manhã seguinte. E aqui nós temos uma chamada revolução, né? Orwell aqui chama a revolução. Então pensar nisso tão somente como uma questão anticomunista, a gente já começa a pensar que não é tão simples assim. E ao mesmo momento que essa revolução proposta por Orwell é justamente a partir dos proletários. E ele mesmo diz que mais cedo ou mais tarde eles teriam essa ideia de acabar com o partido. E em determinado momento da narrativa ele ainda vai dizer que o futuro pertencia aos proletas. E porventura ele podia ter certeza de que quando chegasse a hora deles, e vejamos, Winston Smith ele não vai conseguir se colocar inclusive nesse novo mundo, um mundo que reverte
totalmente a ordem, que subverte essa ordem dominada pelo partido. Ele vai dizer que, porventura, quando chegasse a hora deles, o mundo não seria para ele, o Winston Smith. Pois seria tão hostil quanto o mundo do partido, talvez. Porque seria no mundo um mundo são. E aqui, algo quando a gente fala, e hoje em dia todo mundo, e Érico Veríssimo já dizia assim que no Brasil todo mundo que defende igualdade social é um comunista, né? A gente vai ver isso lá em Incidente em Antares. No livro se coloca, onde há igualdade pode haver sanidade mental. Então, Winston Smith, ao imaginar esse mundo dominado e revolucionado pelos proletas, ele vai colocar justamente a existência de um mundo são, de uma sanidade mental. E ele vai dizer, mais cedo ou mais tarde aconteceria, a força se transformaria em consciência. E ele coloca, em alguns momentos ele tem uma certa naturalização que vai comparar os proletas a passarinhos, né? E há toda uma discussão a respeito disso, mas ele vai colocar a respeito dessa condição de sobrevivência e de resistência, né? Alfredo Boss já dizia a questão da capacidade de resistência, de insistir, de permanecer vivo, que é a grande resistência perpetrada pelos proletas em 1984. Então ele vai colocar, os proletas eram imortais, não havia como duvidar disso diante daquela figura destemida no quintal. Algum dia eles despertariam, e enquanto não despertassem, mesmo que levassem 1000 anos, sobreviveriam a todas as adversidades. Porque, como passarinhos, transmitindo de um corpo ao corpo a vitalidade que o partido não compartilhava e que não conseguia. E um detalhe muito interessante que a obra vai colocar, os proletas, porque eles não têm um compromisso com o partido, com o Estado, eles têm um compromisso um para com o outro, e é essa natureza de paixão de um para com o outro que vai um pouco fazer descer as barreiras de Winston Smith em questão aos proletas, aos proletários de 1984. Então, se a gente pensar que 1984 é tão somente uma obra anticomunista, é um exagero demasiado e também é não perceber os recados e as mensagens que aqui estão na obra. Então não há nenhuma outra categoria, não é a burguesia de Oceânia a responsabilidade pela revolução que a narrativa coloca, não é as suas elites, não é a cisão entre o partido ou uma destruição do partido de dentro para fora, o que geralmente é o que ocorre em todas as revoluções, né? Se a gente pensar todos os poderes, há sempre uma revolução interna de dentro para fora, e quase sempre as revoluções são perpetradas por as elites burguesas à esquerda ou à direita. E vejamos que aqui Orwell é um tanto revolucionário nesse sentido, porque ele coloca a revolução autêntica na base, nas massas, nos proletários, a partir de uma conscientização. Então, esse é um chamado revolucionário bastante simbólico, bastante perceptível na narrativa, e que no mínimo demonstra que observar essa leitura tão somente como uma narrativa anticomunista, ela é bastante reduzida. Mas enfim, esse é um vídeo curto que eu pretendo fazer aqui no canal, sempre essas discussões mais curtas, até para propor o debate a partir disso. Vocês podem comentar, vocês podem criticar, vocês podem questionar e também apresentar novos argumentos a respeito disso aqui nos comentários do canal. Também tem essa discussão que eu faço de um termo mais amplo, que eu vou tentar colocar um link em algum momento aqui, a respeito também dessas ferramentas em que o partido constrói para impossibilitar essa revolução dos proletas. O fato de que Orwell deposita toda a sua confiança nos proletários, independente do tempo que perdure essa revolução, que podem levar milhares de anos, e desconfio que ainda levará alguns milhares de anos, né? Mas um dia essa consciência chegará e essa revolução, enfim, eclodirá em todo o globo. Talvez não esteja tão longe, talvez não esteja tão perto, mas enfim, a nossa ideia aqui é dizer que 1984 é uma leitura mais do que necessária, uma leitura que ultrapassa o mero anticomunismo e, na verdade, ela é uma leitura que vai discutir sobre os autoritarismos e os totalitarismos no mundo, tendo em base, logicamente, toda aquela experiência traumática do século XX e que, pelo visto, nós não temos aprendido ainda em pleno século XXI, quando mecanismos e formas de atuação muito semelhante ao do partido do Grande Irmão se espalham aí pelo globo terrestre em pleno século XXI. Fica a mensagem, até a próxima e até o próximo vídeo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e não deixem de
acessar aí www.listasliterárias.com e douglaseraldo.com. Até mais!